meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja no seu coração. Que bom que nós estamos reunidos para celebrar esse 28º dia da nossa consagração ao Espírito Santo. Nós já estamos quase concluindo essa preparação para que nós possamos viver com muita alegria, com muita expectativa, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E que bom que nós estamos juntos vivendo essa grande espera, essa grande expectativa, essa consagração ao Espírito Santo. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria nós podermos vivenciar neste dia, nesse 28º dia de consagração ao Espírito Santo, vivenciar esta expectativa pelo Espírito Santo que vem. O Espírito Santo, ele é uma promessa do próprio Jesus. Jesus, quando é elevado aos céus, ele mesmo diz que virá o Paráclito sobre nós. E a palavra de Deus que nós somos convidados a meditar neste dia está lá em Lucas 24, versículo 32. E a palavra de Deus vai dizer assim: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, este pequeno versículo, ele tem um significado muito grande. Nós sabemos que o contexto em que essa palavra está são os discípulos de Emaús, e nós sabemos que eles estavam tristes ao longo do caminho. Eles iam ali naquele caminho voltando, daquele momento que eles viveram, talvez um momento que eles interpretaram como perda, porque o Senhor, ele tinha sido crucificado. Mas o próprio Senhor também disse que ele ressuscitaria no 3º dia. Só que o coração daqueles homens estava como que se uma chama se apagando, uma chama talvez que havia se apagado ao longo daqueles dias. E aí eles iam então no caminho pensando nas coisas, meditando tudo aquilo que tinha acontecido. E essa chama talvez no coração daqueles homens realmente estava se apagando. Mas nós sabemos que Jesus se coloca no meio deles. E enquanto eles iam falando dos acontecimentos, o próprio Jesus começa a dizer, começa a falar, começa a recordar tudo aquilo que foi falado pelos profetas, tudo aquilo que foi dito antes de tudo que aconteceria, mas que a palavra de Deus se cumpre em todas as circunstâncias e que Jesus estaria vivo no 3º dia, que ele voltaria, que ele ressuscitaria. E quando
Aqueles homens tiveram uma experiência, a experiência da escuta, a experiência de ouvir aquilo que Jesus ia falando, mesmo sem reconhecer que era o próprio Jesus, mas algo já estava acontecendo dentro do coração daqueles homens, algo já estava acontecendo dentro deles. E aí, nesse determinado momento, nessa palavra, vai dizer, nós não ouvimos, o nosso coração não ardia quando ele falava para nós, quando nós ouvíamos tudo aquilo que ele ia colocando, o nosso coração ardia. Meu irmão, minha irmã, é justamente isso que acontece quando nós escutamos verdadeiramente a voz do Senhor. O nosso coração ele arde, o nosso coração ele volta a ser inflamado. E se por algum motivo então o nosso coração estava com essa chama se apagando, quando nós escutamos o Senhor, essa chama precisa voltar a arder dentro de nós. E meu irmão, essa preparação para Pentecostes que nós estamos vivendo, essa consagração ao Espírito Santo, é justamente isso. Ouvir a voz de Jesus que fala ao longo do nosso caminhar. Quantas vezes nós temos caminhado tristes, abatidos ao longo do nosso caminho, ao longo das tribulações que nós temos passado, ao longo dos momentos que nós temos vivido de tribulações, de quedas, de pecado, de tantas situações que nós enfrentamos no nosso dia, e pode ser que a chama do nosso coração esteja se apagando. Mas hoje o convite que o Senhor faz para mim e para você é para que nós possamos ouvir a sua voz que fala, irmão. A voz do Senhor, ela fala aos nossos ouvidos. Muitas vezes nós não estamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor não deixa de falar ao nosso coração. Por isso que o convite que o Senhor nos faz hoje é para que nós possamos abrir o nosso coração, para que essa chama que há dentro de nós volte a ser reinflamada, volte a reacender, volte a criar em nós uma expectativa de que a promessa de Deus vai se cumprir no nosso coração. Meu irmão, eu não sei quais dificuldades você tem passado, quais momentos você tem vivido, assim como aqueles discípulos de Emaús viveram achando que o Senhor estivesse morto e que morto ele ficaria. Não sei qual a situação que você tem vivido na sua vida, meu irmão, mas uma coisa é certa, a promessa de Deus há de se cumprir e os nossos corações serão reinflamados pela ação poderosa do Espírito Santo. Por isso o convite que eu faço para você nesta hora é para que você possa abrir os seus ouvidos. Se você tem passado por momentos de aflições, de dificuldades, peça para que o Senhor abra os seus ouvidos para que você escute a voz dele que fala, que sopra aos seus ouvidos, a voz do Senhor que fala aos nossos corações, a voz do Senhor que faz arder dentro de nós, que reinflama dentro de nós essa chama de amor, essa chama de graça que é derramada sobre os nossos corações. Por isso, Senhor, nós pedimos, abra os nossos ouvidos para que nós estejamos atentos, Senhor, à Tua palavra, às Tuas promessas, à Tua ação poderosa na nossa vida. Nós pedimos, Senhor, manda o Teu Espírito, Senhor, para que abra os nossos ouvidos, para que abra a nossa mente, a nossa inteligência, abra o nosso coração, para que nós possamos viver a Tua palavra, para que nós possamos acreditar nas Tuas promessas. As Tuas promessas, Senhor, que não são em vão, as Suas promessas, Senhor, que se cumprem na nossa vida, não no momento que nós queremos, Senhor, mas nos Teus momentos, Senhor, no Teu tempo, Senhor. Nós clamamos, vem Espírito Santo sobre os nossos ouvidos. Se você puder, meu irmão, coloque a mão sobre os seus ouvidos nesse momento e peça, vem Espírito Santo de Deus sobre os meus ouvidos. Vem Espírito Santo para que eu esteja atento à voz do Senhor, em meio a tantas vozes que podem querer estar tomando conta da minha vida, Senhor. Eu quero estar atento, Espírito Santo, por isso me ajuda a estar atento à voz de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, toca os meus ouvidos. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, vem em auxílio ao meu ouvir, aos meus sentidos, aos meus pensamentos,
a tudo aquilo que eu tenho vivenciado, para que fique dentro do meu coração somente a voz do Senhor, essa voz que abrasa, essa voz que aquece os nossos corações, assim como aqueceu o coração daqueles homens quando eles ouviram a voz do Senhor. Aquece também os nossos corações através do nosso ouvir, Senhor. Nós clamamos: vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. E, meu irmão, a meditação de hoje vai dizer que o Espírito Santo faz arder os nossos corações. E vai dizer assim: um coração todo ardente. Esse é o ponto comum de todos aqueles que amaram Deus e que o glorificaram com suas próprias vidas e frequentemente também na hora da morte. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O nosso coração não estava ardendo quando nós servíamos os mais pobres ou quando nós anunciávamos a palavra de Deus? E hoje, como nós estamos? Isso é coisa que pertence ao nosso passado? Nosso coração continuar ardente? Nós estamos ardentes pelo Espírito Santo ou, ao contrário, estamos adormecidos no espírito do mundo? Nós estamos prontos a ir até o final do mundo pelo nome do Senhor Jesus? Ou nós nos tornamos os mornos, dos quais a palavra de Deus diz: mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te? Quando Deus chamou Isaías, o profeta respondeu espontaneamente. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem eu enviarei? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. O Senhor procura corações ardentes para que estes tempos que são os últimos, Ele nos pergunta: quem enviarei eu? Quem irá combater com as armas de Deus? A oração, o jejum, a palavra de Deus, o amor ao próximo, a fé, a esperança e a caridade. Irmãos, o convite que o Senhor nos faz é justamente esse, para que os nossos ouvidos estejam atentos à voz de Deus, para que nós possamos sair, para que nós possamos anunciar. Se nós continuarmos naquela palavra que nós lemos, foi justamente isso que os discípulos de Emaús fizeram. Depois que eles reconheceram que era Jesus, imediatamente eles voltaram e, com certeza, a partir daquele momento, a partir da experiência do ouvir novamente a voz do Senhor, aqueles homens anunciaram sem medo, anunciaram sem temer a mais nada, porque o próprio Jesus tinha aquecido o coração daqueles homens. Por isso que o que o Senhor quer de nós é que nós estejamos atentos à sua voz e, a partir dessa escuta, nós possamos sair e anunciar aquilo que o Senhor tem para nós. E Santa Faustina, ela vai nos dizer assim: nos momentos de paz, a alma deve igualmente fazer esforços como nos momentos de combate. Ela deve exercitar-se e exercitar-se bem de outra forma. A alma não terá nenhuma chance de vitória. Eu estimo os momentos de paz como um tempo de preparação para a vitória. A alma deve vigiar sem cessar, vigiar e vigiar. A alma distraída se expõe à derrota, que ela não se surpreenda se cair ou fracassar. Porém, para que o Espírito Divino possa agir em uma alma, a paz e o recolhimento são necessários. Através da oração, a alma se arma para o combate. Em qualquer estado que ela esteja, ela deve rezar. A alma pura e bela deve rezar sob pena de perder sua beleza. A alma deve visar sempre essa pureza, senão ela não conseguirá mantê-la. A alma que acabou de se converter deve rezar para perseverar. A alma pecadora, mergulhada no seu pecado, deve rezar para poder se levantar. Irmãos,
além da escuta da palavra de Deus, é necessário que nós estejamos sempre em oração. É necessário que nós estejamos em oração para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, para que Deus sempre realize aquilo que Ele quer de nós, mas nós precisamos estar firmes, preparados para combater o bom combate, para combater o combate que aparece a todo momento na nossa vida. Por isso, o convite de hoje, meu irmão, nesse 28º dia da nossa consagração, é ouvir e orar. Por isso eu convido você para que juntos nós possamos fazer a nossa oração. O Espírito de Deus, Espírito de amor e de misericórdia, que derramas em meu coração o bálsamo da confiança. Tua graça confirma minha alma no bem, dando-lhe uma força invencível, a constância. Ó Espírito de Deus, de minha parte, ser-te-ei fiel, tanto nos dias de alegria como nas horas dos sofrimentos. Eu desejo, Espírito de Deus, viver para sempre na tua presença. Ó Espírito de Deus, que impregnas o meu ser e me fazes conhecer a tua vida divina e trinitária. Tu me inicias ao teu ser divino. Unida deste modo a ti, eu tenho a vida eterna. Irmão, que neste dia, que nesta hora o nosso coração possa verdadeiramente desejar que o Espírito Santo venha sobre nós e fale ao nosso coração e faça com que essa chama possa arder dentro de nós por todos os dias, todos os momentos da nossa vida, mas principalmente nessa espera, nessa expectativa, nessa ansiedade para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós em Pentecostes. Por isso, meu irmão, você que tem nos acompanhado nessa consagração, que o desejo do seu coração possa ser chegar em Pentecostes e estar totalmente aberto para que o Espírito Santo venha e realize a vontade dele no nosso coração. E eu quero convidar você para que você já possa também se preparar para estar presente no nosso dia de Pentecostes, na nossa festa, no nosso retiro de Pentecostes, que será no dia 19, a partir das 7h30 da manhã no Recanto Espírito Santo. Você que pode estar presente, venha, faça parte, viva todo esse momento que nós teremos de Pentecostes, viva todo esse momento que nós teremos com o Espírito Santo, essa experiência grandiosa com a presença do Senhor. E que a paz do Senhor possa estar no nosso coração, como dizia a nossa meditação, que essa paz possa habitar em nós, para que nós façamos em tudo a vontade de Deus. Amém? Muito obrigado, meu irmão, por ter acompanhado conosco, que você possa também estar conosco amanhã no nosso 29º dia da nossa consagração ao Espírito Santo. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem, divino amigo. Consagro minha vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo está no comando. Socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor
de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Consagro minha vida ao Espírito Santo. O Espírito Santo está no comando. Socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminar, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajar, qual força eterna e protetor. Consagro minha vida ao Espírito Santo. O Espírito Santo está no comando. Socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Consagro minha vida ao Espírito Santo. O Espírito Santo Está no comando. Socorro do céu, Deus Consolador,